A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Faremos a nossa leitura diária da nossa lição de número 10, a promessa do Espírito, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da classe de adulto, né? O título da nossa lição, da nossa leitura hoje, irmãos, é A Capacidade Vivificante do Espírito Santo. Se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e dos versículos 9 ao 14. E diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, quem em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, podemos ver aí a carta de Romanos. Ela é uma das exposições mais profundas que tem dessa fé cristã, quando a gente está ali fazendo as leituras da Bíblia, né? E o capítulo 8 vai destacar exatamente essa obra poderosa do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, daquele que aceitou a Jesus, né? Que renunciou à sua vida. Essa capacidade vivificante do Espírito Santo, não, se refere principalmente a seu poder, né, de gerar e sustentar uma vida espiritual verdadeira, né, tanto agora quando nós estamos aqui, vivo aqui na Terra ainda, quanto na eternidade, né, quando Cristo vier nos buscar. Amém? Versículo 9 da nossa leitura vai dizer que vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se de fato, né, o Espírito de Deus, habita em vós. O crente, irmãos, ele é caracterizado pela presença do Espírito Santo, né, na sua vida, no seu andar, no seu manifestar. Quem não tem o Espírito Santo, irmão, não pertence a Cristo, né? Não é apenas só uma questão de crença, mas é uma habitação do Espírito Santo. Então nós temos que ter. Essa vida cristã, ela não é vivida na carne, né? Ou seja, no esforço humano, nos desejos pecaminosos. Mas ela é vivida, irmão, na dependência do Espírito Santo. Nós devemos depender do Espírito Santo para que a gente possa andar, para que a gente seja caracterizado como um filho de Deus, um filho de Cristo, né? Os versículos de 10 ao 11 vai dizer assim, que o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, né? Apesar do corpo estar sujeito à morte, irmãos, e todos nós passaremos por isso, né? Por causa do pecado, o Espírito comunica com a vida, né? Ele faz a interface com a vida o que? A vida eterna, né? A justiça de Cristo ali imputada ao crente, que aceitou a Jesus e tudo mais, permite que o Espírito, irmão, vivifique ele nele, né? Mesmo que ele esteja ainda num corpo mortal, que é o que nós estamos hoje, né? Essa vivificação, ela culmina ali na futura ressurreição dos nossos corpos, né? No corpo dos crentes, né? O versículo 11 vai falar sobre isso, dessa mesma leitura aqui do capítulo 11, do capítulo 8 de Romanos. Ela é operada pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, né? Depois nós vamos pegar ali os versículos 12 e 13, e nós vamos ver que o Espírito Santo, ele nos capacita a vencer a carne. Ele dá e nos autoriza e nos sustenta, irmão, para que a gente possa vencer a carne. Diz lá, se pelo Espírito, né, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, se nós não arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos libertarmos dos nossos pecados, irmão, nós não estaremos com Cristo, né? Aqui o versículo é o contrário do que ele está falando. Se pelo Espírito, ou seja, pelo poder do Espírito Santo em nós, aqui no nosso corpo, mortificardes os feitos do corpo, ou seja, do pecado, não deixar que isso entre mais, certamente vivereis. Vivereis aqui, bom, não é só o vivereis físico nessa terra, está querendo dizer na eternidade. E é isso que a gente tem que tomar cuidado.
A carne, irmão, se deixar ela conduzir, ela vai conduzir nós à morte, mas o Espírito Santo vai nos conduzir à vida eterna, né? Não devemos nada para a carne. Para a carne já foi tudo pago já por Cristo na cruz do Calvário, né? Nós não estamos mais obrigados a viver sobre esse domínio. Cristo venceu isso e nos deixou o livre acesso com Cristo através de Cristo, através do Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo, mano, que nós vamos mortificar essas coisas, ou seja, nós vamos matar-nos esses desejos pecaminosos que nós temos. Montas, mas quais são os desejos? É tudo que a sua carne tem desejo, que a sua mão tem desejo de tocar, que não glorifica Cristo, que os seus olhos veem, que os seus ouvidos escutam, que a sua boca fala, que o seu nariz cheira, né? O que sua mente pensa. Tudo isso, irmãos, todos esses sentidos nossos usados sobre o comando do corpo, pode ser um pecado. Mas quando a gente colocamos todos esses sentidos na mão, nos braços de Deus, nos braços de Cristo, através do Espírito Santo Senhor que habita em nós, então nós seremos vivificados em Cristo Jesus, né? Podemos ver ali depois do versículo 14 ao versículo 14 ali até o 16, irmãos, que não é a nossa leitura, mas é importante até o versículo 16, que vai dizer assim, ó: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo corpo, pelas obras do corpo, não vai ver Deus, mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus, né? E ser guiado pelo Espírito, mano, é a marca da filiação divina. É a sua marca, é um carimbo de Cristo na sua vida. É Ele que nos liberta, mano, do medo aí, da escravidão, e também dá esse acesso íntimo ali a Deus, né? O nosso Pai. Que esse é o que Cristo veio fazer, veio reconectar nós com o Pai, de abrir o caminho, né? E o Espírito ali, irmãos, ele testifica como nosso Espírito, é um testemunho interior de que pertencemos a Deus. Não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem. Como eu sempre digo, nós vivemos uma vida finita. Ela tem começo e tem fim. O fim, eu não sei quando será o fim. Eu não sei quando será o meu fim, quando será o seu, eu não sei. Se nós morreremos e então estaremos com o Pai, ou se Jesus voltará antes da gente morrer e nós estaremos com o Pai. Mas ela vai acabar. E nós devemos nos preocupar com a vida eterna. Amém? Algumas aplicações desses versículos podem nos trazer um pouco de direcionamento, né? Nós estamos examinando a nossa vida, né? O Espírito está habitando em você? Isso reflete em nossa conduta, nosso desejo por Deus e nossa luta contra o pecado. Dependa do Espírito Santo. Nós devemos ter a dependência do Espírito Santo. Não devemos tentar viver uma vida cristã na força da carne, na força do intelecto, na força da nossa sabedoria humana, né? Nós devemos nos buscar, nos enchermos do Espírito Santo diariamente. É interessante que Jesus, ali ainda na sua natureza humana, quando ele vai até João Batista e ele é batizado, a Bíblia vai dizer que o céu se abre e o Espírito pousa sobre Cristo. Né? Na sua natureza humana ele estava sendo revestido. No capítulo 4 de Lucas vai estar falando exatamente isso. E Jesus cheio do Espírito Santo. Ele vai levar depois até o deserto e ali passa pelas tentações. Mas o próprio Jesus, na sua natureza humana, também foi cheio do Espírito Santo. Ora, mas ele não é a Trindade? Ele não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Na sua natureza divina, sim. Mas na sua natureza humana, ele fez exatamente isso, o que ele deixou para nós. Ele se encheu do Espírito Santo para poder passar por tudo isso. Nós estamos descansando nessa adoção como filho de Deus, como filho de Cristo. Nós devemos clamar com liberdade, com confiança, mas principalmente com intimidade com Cristo, né? Nós estamos esperando com esperança. Irmão, mas parece um pleonasmo essa frase, né? Mas não é, irmão. Estamos esperando. É ter a certeza, é ter o entendimento que algo vai acontecer. Ou seja, Jesus vai voltar.
eu tenho essa esperança, eu sei que ele vai voltar. Então eu estou esperando. Agora, com esperança, o que é com esperança, irmãos? É que com o Espírito Santo, com todo dia, todo momento, eu estou vivendo em Cristo, andando em Cristo, pensando em Cristo, tentando ser semelhante a Cristo. Isso é com esperança. Não é só saber, Jesus vai voltar. Ok, eu tenho a esperança de Jesus vai voltar. Mas eu não sei quando ele vai voltar. E aí é que está o problema, né? Se nós soubéssemos, nós ficaríamos aí fazendo coisa errada e minutos antes de Jesus voltar, assim como aconteceu com o ladrão da cruz, né? Um não aceitou e o outro aceitou. Deu tempo, irmãos. Ele aceitou Jesus ali e foi para o céu, né? Estava junto com Deus, junto com Cristo. Deu tempo, né? Mas e se não der tempo para nós? Por isso nós devemos estar com esperança. Esperança em quem? Em Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo do Senhor, né? Podemos concluir, irmãos, essa leitura de hoje, que o Espírito Santo ele é muito mais que uma força, né? Ou uma experiência emocional. Ele é a presença viva de Deus em nós, em nossas vidas, garantindo que a nossa identidade cristã, nossa capacidade de estarmos em Cristo, né? Ele nos capacita-nos a viver uma vida em santidade, né? E ele vem com a promessa de uma vida eterna. Olha quanta coisa tem numa frase tão simples como essa, né? Que nós possamos viver, irmãos, não segundo a carne, né? Mas pela poderosa ação vivificante do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias os versículos diários da nossa revista da Escola Dominical. Amém, irmãos? Não. Deus abençoe.